Recebendo aqui nos estúdios, nosso amigo José Lopes, ele que é zagueirão do Esporte Clube Aimoré, e vamos falar um pouco agora sobre o Elite, sobre as categorias de base do Elite, porque ele está acompanhando aí os giroenses que estão fazendo parte do Elite. José Lopes, seja bem-vindo à programação aqui do Bom Dia Cidade. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Márcio Silva. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alternativa. Márcio, eu tenho um filho lá, né? Então isso possibilita também, né? Tá? Isso possibilita eu estar mais perto, tá? Mas estou muito feliz lá, viu? De ver grandes valores giroenses fazendo parte do que hoje é o início de um grande projeto, viu? Do que dá para ver dentro do CD Elite, né, de Santo Ângelo, sediado em Santo Ângelo, mas que quer se tornar uma marca regional, tá? E isso contempla Giroá, tá? E eles também estão muito felizes com os nossos jovens giroenses. Que legal. Bom, José, você vem acompanhando, inclusive, levando, inclusive, esses giroenses lá para Santo Ângelo para participar do Clube Desportivo Elite, que estão disputando aí sub-15 e também sub-17 do Gauchão, né? Exatamente, Márcio. Hoje o Elite começou com as categorias sub-15, sub-17 e profissional. Sub-15 nós já temos jogadores giroenses e inclusive acho que poderia ter muito mais, né? E o sub-17 também tem, né? Então, jogadores que estão se destacando e que estão deixando o clube muito feliz lá, né? Dá para perceber muito bem isso, tanto que eles estão investindo nos jogadores de Giroá. Bom, quantos giroenses estão participando aí dessa categoria de base do Elite? Hoje nós temos cinco giroenses direto e inclusive esses 5 aí com amplo destaque, né? Tá? Que foram entrando durante o campeonato, uns que começaram, outros que continuaram e que tinha espaço, né? No caso, para mais jogadores que poderia ter se integrar o Elite, né, ele, só para o pessoal poder entender quem que é o Elite, a C Santo Ângelo, ela acabou não participando mais das competições e o município de Santo Ângelo resolveu retornar com o Elite, né? E aí, por isso, então, o Elite, ele praticamente que substituiu a C Santo Ângelo. Mas este ano parece que retornou também a C Santo Ângelo junto com o Elite para disputarem a terceira divisão, a segunda divisão, né, do Gauchão. Isso, Márcio. O Elite, na realidade, a Ser Santo Ângelo foi formada por 3 clubes, né? Tamoio, Elite e Grêmio, né? Uhum. Tá? Formaram a Ser Santo Ângelo. Como no ano passado a Ser Santo Ângelo estava com dificuldades financeiras, abriu-se a possibilidade do Elite retornar, né? No caso de um clube retornar. O pessoal se reorganizou lá e voltou ao Elite, tá? Só que isso fez com que se desse a chance de que poderia se apresentou que poderia ser um projeto não só para o ano passado, mas para frente. E assim como tu falou, além do Elite, hoje a Ser Santo Ângelo esse ano disputou também o campeonato estadual, né? Mas não conseguiu se classificar, entendeu? Porque o Clube Elite voltou bem forte, um projeto bem a pequeno, médio e longo prazo, né? Hoje ele é um clube empresa, né? Que é uma coisa difícil, não tem isso na região, né? É um clube empresa bem fundamentado e bem estruturado. Tá certo. Bom, então tá aí. E o legal disso é que eles iniciaram também o trabalho profissional e também, principalmente, na categoria de base, que isso é muito importante, né, José? Como é que foi assim? Tem conhecimento como é que foi essa contratação dos jogadores aqui de Giroá? Se houve uma peneira, houve avaliação, como é que foi? Como é que ocorreu? Tem conhecimento, José? Alguma coisa, Márcio, assim, ó. Os primeiros souberam, né, através da notícia, que iria acontecer em Santo Ângelo uma peneira, né, tá? Daí aconteceu em 2 fins de semana. Num fim de semana, 2 jogadores foram escolhidos de Giroá, pelo que eu sei, e no outro dentro mais um atleta, né? Tá? Infelizmente, um dos jogadores, esses 3 jogadores, aí não conseguiu arrumar a documentação, não está jogando, mas senão estaria provavelmente, inclusive, no time titular do Sub-17, tá? Também houve a inclusão de um jogador que acabou se destacando lá no Sub-15, né? E depois disso, né, através de olheiros, se incluiu mais jogadores, tá? Em virtude da dificuldade, né? Ou da possibilidade que surgiu por jogadores de Giroá terem de excelente qualidade, tá? Serem competitivos, né? Tá? E já estão acostumados a jogar, inclusive, com adultos, né? Pois é, José, eu estava analisando assim, verificando, o Elite,
Inclusive, acho que foi o ano passado, já negociou já o jogador de base, né? Por um valor aí bastante considerável, um valor que entrou para o clube. E eu vou pegar um exemplo, o David, eles assinaram um contrato até 2021. Então, eles já fazem um contrato já meio longo, porque é categoria de base, é o clube formador. Isso depois tem essa lei, qualquer negócio sempre vai entrar dinheiro para o elite, né? É uma forma interessante, né, de trabalhar, né? Exatamente, Márcio. Assim, e isso é muito importante porque está surgindo oportunidades. Além de ele estar disputando contra grandes clubes, por exemplo, que nem domingo passado ali, que contra o Sub-17, nós estávamos jogando com o Inter de Santa Maria, entendeu? Não é coisa pequena, é coisa muito grande. Inter de Santa Maria, clube famoso no estado, né? Tá? E a categoria principal jogou contra o Farroupilha, né, pelo campeonato estadual, ou seja, o Farroupilha de Rio Grande, né, que é o terceiro clube de lá, foi campeão, inclusive campeão gaúcho, tá? Então, assim, é um dos únicos clubes do interior que foi campeão gaúcho, tá? Então tem estrutura, tem base, né, tá? E hoje a Elite procura a cada jogo, viu? Só para te dizer, acho que tu não sabia, mas de repente o David falou, viu? Procura cada jogo, inclusive, trazer olheiros, mas olheiros sérios, coisa de profissional. Nada de frescura, de ficar, viu, prometendo algo que não tem, tá? Tanto que teve um jogador, como eu falei antes, né, o ano passado, foi o início desse ano, que já foi negociado, acho que ele foi para fora do país, né? Já teve, pelo que eu sei, 2 até. Dois? Né? Pois é. Né? Inclusive agora tem mais 1 ou 2 que estão sendo negociados, né? Pois é, interessante isso aí. Bom, a gente torce aí para os giroenses que estão aí iniciando a categoria sub-15 e também na categoria sub-17 aqui em Girona. No profissional não temos nenhum ainda, né? Profissional, nenhum giroense. Temos, né? Temos? Temos, né? Ah, é? Opa. Temos um entrante aí. Tá. Para falar em categorias, então, assim, você citar nomes, né? Até porque eu acho que esse é mais do que importante, é um dos objetivos de eu ter vindo aqui, não é para mim, né? Entendeu? É para eles, né? Tá? Nós temos no Sub-15, lá nós temos o Douglas, conhecido aí pela gurizada aí como o Dodô, né? Tá? Zagueiro, né? E que se destacou tanto no Sub-15, viu? Sendo hoje uma desreferência, foi citado inclusive por clubes tipo Juventude, e ele sabe disso já, mas ele é bem consciente, bem cabeça boa, né? Tá? Isso é importante, né? E ele, tanto que ele acabou sendo chamado, subiu de categoria para o Sub-17, e inclusive quando o Inter de Santa Maria saiu jogando na zaga, entendeu? Saiu jogando, um menino de 14, 15 anos aí, tá? Que saiu jogando contra renomados. Douglas Campanholo, né? Campanholo. Isso, o apelido dele é Dodô. Ele jogou também no clube em Giruá? Qual foi o clube que ele digamos, se identifica, digamos assim? Sempre tem, né? Joguei no Bairro Hortêncio, no Cruzeiro, joguei lá no Bairro Nova, na Penharol, ele tem alguma... Essa gurizada aqui, até alguns já jogaram para algum clube, né? Mas assim, eles não têm uma fixação muito grande, porque a gente já sentiu isso, mas... ele tinha começado com nós, ele é o mais novo de todos os que começaram com nós lá naquela categoria de base que nós trabalhávamos no Aimoré, né? No Aimoré, legal. Isso, todos eles são oriundos, né? E daí, e ele não tinha jogado campo aqui em Giruá, nos clubes, né? Algum amistoso talvez tenha jogado, acho que pelo Cruzeiro talvez, mas assim, outro clube eu não sei, mas assim, a princípio talvez tenha jogado, tá? Senão era só salão mesmo e jogo e treino, né? Tá? Subiu, jogou muito bem, tá? Jogou todo o jogo, né? Contra o Inter de Santa Maria, jogou bem. Não teve falhas nem nada, jogou muito bem, por sinal. Depois nós temos na Sub-17, né? Aí eu não poderia deixar de completar, Márcio, assim, começa aí por alguns jogadores, por exemplo, o Emerson, né? O Emerson é filho do nosso amigo Galinho, né? Tá? Lá da Hortência, né? Que já jogou pro Cruzeiro. Joga muito bem, né? Pro Aimoré, entendeu? Que joga muito bem, né? Tá? Agora está migrando pros veteranos e companhia limitada, hein? Mas que jogou muito bem. O Emerson é o Tete, né? Tá? Lateral esquerdo, joga bem, né? Forte, consciente, né? Tem um potencial muito grande e que quando chegou em Santo Ângelo foi um dos primeiros, né? Que foram escolhidos e que assumiu a titularidade e continua com ela, né? No Sub-17, apesar de aparecer outros meninos bons da região, né? Tá? Isso é importante destacar, porque não é só em Giruá e Santo Ângelo, vem tudo aí, gente de São Miguel das Missões, vem de toda a região aí, né? Pra compor o elite. Hoje tem jogadores aí, Roque Gonzalez, 13 de maio, veio um guri muito bom, que esse dia até eu trouxe ali na volta de 13 de maio. Muito bom, que já jogou, já é rodado, assim, tem 17 anos, 16 anos na realidade. Mas é muito rodado, já jogou inclusive no Grêmio, nas categorias de base, jogou no outros clubes do estado, tá?
Então joga desde os 12, 13 anos, ele já joga campeonatos estaduais, né? E que isso ajuda a trazer para a gurizada uma segurança melhor, né? É verdade. Bom, então filho do Galo, né? Tem mais jogadores sub-17 também. Temos sim, temos grandes jogadores, né? Nós temos o Júnior, né? O Juninho, né? Que já jogou jogava no Aimoré, jogou no Cruzeiro, no último Copa Girivá. E o Moreno joga centro-médio, né? E que entrou depois no campeonato, infelizmente, deveria ter começado desde o início, né? Mas acabamos, por graça, chegar lá e chegou e tomou posição num treino. Ele tomou a posição que tinha um jogador que estava jogando bem de centro-médio, mas ele se impôs e jogou muito bem. Tanto que o gol de empate contra o de Santa Maria foi dele, né? Uma vontade muito grande de fazer dentro da área, e que inclusive na saída do Josemar lá, que é um atacante muito bom, que jogou no Inter já, e que tá lá, que se machucou daí no jogo, e que era o capitão, ele acabou saindo, e essa braçadeira capitão, se tu olhar nas fotos, nas imagens, ela acabou com o Juninho, né, com o Júnior, né, com o Júnior dos Santos aí, que é um filho de um grande apoiador, né, e que era também da base da minha escolinha lá que tinha no Aimoré, né, há alguns anos atrás. Nós temos mais, né? Agora nós vamos chegar no nosso amigo David, né? David Silva aí, filho do Marcião mesmo, que com orgulho lá, muito, muito feliz na hora que eu fui buscar aí, o menino lá, tá? E que entrou no jogo e entrou muito bem, Adicional. Assim, fez uma diferença muito grande, movimentou a bola com... até eu queria ver como é que ele ia se portar, né? Porque os jogadores dele são grandes, são fortes, né? São experientes, jogam há 5, 6 anos em categoria de base. E ele se portou muito bem, Marcelo. Dou os parabéns, né? Bem consciente, fez um lançamento muito bons, tá? Bem consciente, cabeça erguida, né? Tá? Como deve ser um meia, né? Tá? Um meia atacante. Então pode ficar feliz que ele entrou muito bem, tá? O pessoal gosta muito dele, né? É um menino tranquilo, tá? E que tem grande futuro. Aposta, viu? Porque o clube está apostando nesses meninos. Tá certo. Então, aí fecha a categoria de base, esses jogadores, né? Aí tem agora um jogador profissional, que você falou que também está fazendo parte do elenco profissional, é isso, né, José? Exatamente. Tá. Eu tenho uma graça, né, Marcelo? Estou muito feliz, né? Tá? O Jean, né? O Giancarlo, né? Giancarlo é meu filho, né? Tá? Ele é o goleiro sub-17, né? Mas ele é o goleiro do profissional, né? Tá? Ele é profissionalizado, né? Tem um contrato diferente do que os outros meninos. Ele tinha um contrato igual deles, né? Agora já tem um contrato diferente, né? Tá? E apesar de ter acabado de fazer 16 anos, né? 16 anos apenas? Exatamente. O Jean acabou de fazer 16 anos. Faz 3 meses agora, né? E que ele pode jogar, inclusive a maioria desses meninos pode jogar o Sub-17 do ano que vem ainda, né? Então olha o que eles vão acrescentar, né? Tá? Acrescentar tanto pro Elite como para eles mesmos, né? É porque o David fez aniversário faz um mês e pouquinho que ele fez também aniversário, que fez 16 anos. A maioria né? deles, né? Entendeu? A maioria desses aqui, agora não vou te dar nomes, mas assim, a maioria desses 5 aí, acho que são 4 desses 5, viu? Ou 5, eles podem jogar o Sub-17 do ano que vem, né? Então, assim, além do que eles vão competir esse ano ainda, né? Então, olha bem o que eles podem galgar nesses 2 anos que eles têm aí, que eles vão galgar de experiência, que eles vão competir por aí. Mas o meu filho, o Jean, ele é o terceiro goleiro do profissional, né? Inclusive, domingo passado, que nós fomos jogar em Fagundes Varela, perto de Veranópolis, lá, ele até sábado, às 10 horas da noite, ele estava definido que ele não iria, né? Entendeu? Que ele não iria jogar no jogo de Santo Ângelo, né? Entendeu? Do profissional mesmo, tá? Inclusive ele treina com o profissional, né? Tá? Quando ele chega da escola e vai para Santo Ângelo, treina com o profissional separado, né? Tá? Lá com o profissional mesmo. Tá? Quais são os dias que eles estão treinando lá, José? Eles estão com uma dificuldade de treinamento, viu? Que é por causa de campo. Santo Ângelo, para quem sabe, quem é do futebol sabe que lá tem muito pouco campos, né? Tá? E daí eles têm que ficar sempre pedindo coisa, porque o estádio lá da Zona Sul, ele era da SER, né? Mas agora não é mais. Está sendo transferido para o município de Santo Ângelo. É o estádio municipal, né? Então vai ficar mais fácil, né? E eles estavam usando o campo do estádio municipal, que eles chamam, né? Lá na Zona Norte, né? E lá, quando chove muito, dificulta. Mas eles sempre treinam em um turno, né? Tá? Na terça, quinta e sexta.
Quando há possibilidade, quando o campo nessa época deixa condições, né? Porque é um estado de baixada, né? Que molha bastante. Tu vê, né, José? A gente tá analisando assim, ó, a equipe de Santo Ângelo. O município de Santo Ângelo tem 2 equipes que disputam a segunda divisão do estadual, que é o Elite e que também é a Ser Santo Ângelo. Será que é um gasto muito elevado para poder participar de uma competição assim ou não? Será que foi feita já uma análise porque o município do Porto de Santo Ângelo, que não é um município tão grande, ter 2 equipes profissionais disputando aí a segunda divisão do estadual? Hoje tu tem que buscar patrocínios fortes, né? Mas para tu se sustentar, né? Porque a despesa, eu estava olhando a despesa ela não é muito baixa. Só que o retorno, quando tu faz um trabalho sério, viu? Quando tu faz um trabalho sério, que nem o Clube Esportivo Elite está fazendo, tá? E ele pode ser, não, às vezes vem até a curto prazo, que nem aconteceu. Ele começou e já teve o retorno de venda de jogadores, né? Ou seja, quando esse jogador movimentar lá na frente, o Clube Elite também vai estar recebendo. Até porque essa venda desse jogador que foi anunciada disse que foi 600 mil reais, né? Eu não sei do valor. Parece que foi 600 mil reais que entrou para o clube. Para o clube então, Elite, assim, né? então são coisas que vão somando, né? Entendeu? Somando. Agora tem mais um jogador que está indo também, que foi destaque agora estadual, né? Tá? E o clube já confirmou, vai participar no segundo semestre aí da Copinha, né? Que é com o Grêmio, Inter, Juventude, que é geral, misturado, né? Vai estar participando. Olha a vitrine que tu vai conseguir chegar, né? Entendeu? Sabe por quê, José? Assim, geralmente, se você pegar a Grêmio Internacional, os grandes clubes aqui do futebol brasileiro, eles têm, digamos, o orçamento anual deles, mas nesse orçamento, nesse planejamento, sempre eles têm a venda de um jogador para poder entrar dinheiro para o caixa do clube, né? Isso sempre eles fazem esse tipo de análise financeira. E o clube Elite aqui de Santo Ângelo, ele começa a não pensar nos profissionais, mas ele começa a trabalhar com o pessoal das categorias de base, porque não vai ter uma rentabilidade muito alta, mas daqui a pouco está dando oportunidade para esses jogadores daqui a pouco deslanchar aqui no futebol brasileiro. Né? Exatamente. Não, e assim aí tem mais uma, né? Por exemplo, a Elite, né, quer seguir cada vez melhor no profissional. Então, para chegar no profissional forte, hoje, tu sabe que não tem como tu manter-se comprando jogador, contratando jogador de longe, que tem custo mais alto, né? Então, tu tem que formar ele, que é a base que o Grêmio, o Inter, a Juventude muito forte na base, né? Tá? Tem, entendeu? Eles trabalham muito a base para quê? Para sustentar o profissional e para posterior venda, que nem aconteceu. Vamos pegar um exemplo claro agora, né? Não é porque eu sou gremista, mas o Arthur, né? Hoje estava vendo a apresentação dele no Barcelona. Olha quanto é que ele rendeu, né? Mediante o que ele custou, né? Entendeu? Então, assim, olha quanto jogador tu vai conseguir formar com uma partezinha só daquilo ali, da venda dele. Entendeu? E nós temos aqui em Giroá, nós temos muitos jogadores, Márcio, e isso me preocupa, tá? Isso me preocupa, tá? Por que me preocupa? Não porque nós temos excelente jogador, ao contrário. É de ver esses talentos nossos, viu? E Santo Ângelo enxerga com muito bons olhos aqui. Tanto que já o próprio Elite já trouxe jogo para jogar no Estrelão ali do Bairro Hortense, no estádio do Cruzeiro ali. E vai trazer provavelmente mais uma rodada, tá? Provavelmente vai vir mais uma rodada do Sub-15 aqui, tá? Né? Contra o Sub-15 aqui jogou o Brasil de Pelotas, né? E no Sub-17 jogou, contra o Elite jogou o Botafogo do Fagundes Varela, campeão estadual 2004, entendeu? Então, assim, só tem clubes grandes, tá? Trabalham com bases fortes, né? Então, assim, o que me preocupa, Márcio? Viu? Me preocupa é esse segmento, tá? Esse segmento da segurizada não se perder os talentos, viu, em Giroá. Vai ser. Bom, é isso aí. Estamos conversando então com o José Lopes. José Lopes, por que eu convidei o José Lopes aqui? O José Lopes não é, por enquanto, não é empresário aí do Elite, mas é o cara que está acompanhando sempre a gurizada, e inclusive levando eles nos jogos, nos treinos. Né? O Alessandro fazia também esse papel antes, né? Sim, sim. E agora o José Lopes está fazendo então, auxiliando aí os giroenses nessa jornada aí junto ao Elite. José, muito obrigado pela tua presença, mas antes disso, como diz o Josemir Silva, como é que está aí o futebol no Aimoré também? Tá atuando? O nosso amigo Ivo de Godoy Queira vai vir em setembro, falou que vai vir enfrentar a equipe do Aimoré com os amigos de Giroá, a equipe que reúne os giroenses que residem em outros municípios, inclusive em outros estados também. Bastante gente em Santa Catarina, né? Que vem para cá para jogar contra o Aimoré. Márcio, eu estava 1 mês e meio machucado, né? Entendeu? Daí tava difícil, tinha levado uma pancada jogando futebol lá em Santo Cristo, né? Que é uma coisa que a gente já gosta muito, né, Márcio? Também tá meio machucado, né, Márcio? Mas assim, agora
estaria praticamente bom para voltar agora, mas por questão profissional vou ter que ficar uns 3 fins de semana sem poder jogar. Tá certo, tá Vou certo. trabalhar fora, né? Tá, mas é uma questão de definição da empresa, então não temos o que fazer, né? Temos que seguir, né? Tá? Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar. Não dá para só o futebol, né? É muito bom. Tá, Márcio? Mas assim, ó, uma coisa que eu queria deixar de aviso assim, pro pessoal aí que lida com o esporte aqui, né? Principalmente aí com Moody e Companhia Limitada, hein? Pessoal, não abandona o futebol de campo, tá? Pensa alguma coisa para trabalhar que são de base, tá? Ensinar essa gurizada como jogar futebol. O clube, viu? No caso profissional, que tem carteira de base, ele, de preferência, ele quer jogador que tenha base, que tenha, viu? Que saiba tocar bola, que saiba, viu? Que ele não precisa ensinar isso para ele. Que tem a questão genética de ter o talento, mas que tem a base também de como ele não quer fazer isso, ele sabe? Ele até aprimora. Tá? Mas assim, aquilo que eu fazia no Aimoré, ele tem que ser feito por alguém, Giró, tá? Ele tem que ser feito por alguém, tá? Para que isso dê frutos. Nós temos excelentes talentos, nós temos meninos que são competitivos e isso é importante no futebol. Então, faça isso, né? Tem escolinhas agora de salão? Beleza, é ótimo, parabéns, tá? Mas nós precisamos mais, tá? Beleza? Com certeza. Valeu, então. Obrigado, José Lopes. Aquele abraço, bom trabalho. Obrigado aí por trazer essas informações aí para os nossos ouvintes da Rádio Alternativa. Obrigado, Márcio, e até uma próxima oportunidade. Muito bem, então essa foi a entrevista de hoje aqui do Bom Dia